Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast inaugural da DBS Advocacia. Hoje a gente vai estar conversando com Vitor Brasil e Pedro Cabral para a gente estar tirando algumas dúvidas de vocês, dúvidas muito comuns de vocês, e acredito que eles vão conseguir saná-las tranquilamente. Antes da gente começar as perguntas técnicas, pessoal, muito obrigado por ter tirado esse tempo tão corrido de vocês para estar conversando com a gente. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouquinho da trajetória de vocês na advocacia. Sempre quiseram ser advogados? O que levou vocês a escolherem a especialidade que vocês têm hoje? Bem, eu que agradeço por estar aqui. Meu nome é Victor Brasil, eu sou um dos sócios fundadores da DBS Advocacia, que completa hoje, esse ano, na verdade, 12 anos de estrada, mas eu já tenho 15 anos na advocacia empresarial, sempre trabalhando diretamente com empresas e empreendedores. E se você fizer a pergunta para o Victor de hoje e para o Victor de 10 anos de idade, o que é que ele gostaria de fazer na vida, sempre foi ser advogado. Então, assim, eu nunca cogitei trabalhar com outra coisa ou seguir qualquer outra carreira no direito, né? E o que me instigou muito a trabalhar diretamente com empresas foi a convivência com a minha mãe, que é empresária, né? Ela tem uma empresa que já tem mais de 20 anos aí, que já veio do meu avô, que já tinha uma empresa por mais de 50 anos. Então, a gente sempre acompanhou desde criança as dificuldades, essas interações com alguns tipos de profissionais e prestadores de serviço. E aí a gente decidiu pautar a nossa carreira. Eu falo a nossa porque sou eu e meus sócios, né? A gente tem um alinhamento muito próximo, mas decidimos pautar a nossa carreira justamente nesse serviço ao empresariado e empreendedorismo, que são os verdadeiros motores do Brasil. Bem, meu nome é Pedro Cabral, né? Você já me apresentou. Eu advogo já desde a década de 90, certo? Também, como o Vitor, nunca pensei em fazer outra coisa a não ser advogar. Muito embora tivesse em casa pessoas do ramo do direito, mas que fossem servidores públicos, como era o caso do meu pai, que era magistrado. O que é uma coisa muito interessante, porque o fato de eu ter essa proximidade, desde criança, presenciei tribunais do júri, tive no meio, no ambiente da justiça, o que poderia me sugerir ser um servidor público, que poderia me sugerir buscar a carreira de magistratura. No entanto, eu acho que pela minha personalidade mesma, eu sempre achei muito mais instigante, certo? A posição do advogado, a defesa que ele faz do cliente, aquela altivez, aquela verve que o advogado tem de buscar o direito do seu cliente, às vezes contra tudo e contra todos, até hoje em dia, até contra a mídia, contra as redes sociais. Isso é o que mais me chamou a atenção desde o começo dos pensamentos sobre o que seria da minha vida, sobre o que eu faria da minha vida. Foi isso que sempre me atraiu, certo? E como eu também sou muito fã de cinema, também fui muito influenciado pelos filmes que fui assistindo ao longo da vida, focado na atuação do advogado. Então é isso aí, a vida imita a arte, né? Então, acabei vindo por esse lado. Fui parar na área empresarial não por uma deliberação consciente, mas a vida foi me jogando, a minha vida acadêmica, que é muito próxima da minha vida empresarial, a minha vida na advocacia empresarial, foi me levando, quando eu vi, eu estava ali. Né? Então, hoje em dia, eu atuo muito na parte, não só empresarial, propriamente dita, mas como no que lhe toca a parte do direito tributário e no que lhe toca a parte do direito penal. Perfeito. E, bom, vamos começar com as perguntas, gente. Não tem perguntas específicas para cada um de vocês, então o interessante é a gente ficar se complementando, a gente pode falar abertamente sobre isso. A primeira como é que vocês definiriam a blindagem patrimonial para os nossos ouvintes? E qual é a importância desse conceito no contexto financeiro e jurídico atual? Bem, Posso? pode, por favor. A definição que a gente costuma dar à blindagem patrimonial lá no escritório é que é uma pura ilusão. Não existe blindagem patrimonial, certo? Popularizou-se chamar de blindagem patrimonial uma série de arranjos e procedimentos
com vistas a dar uma maior segurança ao patrimônio pessoal de certos players econômicos, como sócios, como executivos de grandes corporações. No entanto, a expressão pode sugerir uma coisa fora da realidade, porque quando se fala em blindagem patrimonial, você acha que você vai conseguir colocar seus bens a salvo de todo e qualquer revés, independente do que você faça. E isso não é uma realidade. Certo? Você não, cometendo ilícito, seus bens vão responder pelo seu ilícito. Praticando um fato gerador de tributo, seus bens pessoais, desde que seja pessoal o tributo, vão responder, certo? Agora, vou deixar aqui para o doutor Vitor falar, existem procedimentos, arranjos, que são procedimentos legais de boas práticas de gestão patrimonial e jurídica que podem resguardar dos erros mais comuns que as pessoas cometem nessa área. Como o Pedro bem falou, a blindagem patrimonial, que é um termo bem difundido por aí, nada mais do que é um termo de marketing, né? Porque ele passa essa falsa impressão de que você vai tornar seus bens totalmente inacessíveis. O que acontece, na verdade, é o uso das possibilidades legais e administrativas para resguardar esse patrimônio construído muitas vezes com tanto suor dos riscos comuns da atividade empresarial, como riscos trabalhistas, riscos penais ambientais, riscos também de avais financeiros, regulatórios. Então, assim, não necessariamente vai ser feita uma blindagem, porque às vezes passa essa sensação até de que você está escondendo alguma coisa, mas na verdade não. O que a gente faz nesse ramo é justamente criar organizações, gatilhos e sistemas para proteger esse patrimônio, certo? De injustiças e situações que podem trazer graves prejuízos e que poderiam ser evitadas se a gente der o tratamento correto. Veja, o doutor Vitor falou uma coisa muito, muito importante, que é central, né, nesse assunto, é evitar injustiças. Não é justo que o empresário, certo? Que o executivo, que abdica muitas vezes do tempo de família, o tempo de lazer, para construir um patrimônio, certo? Botando lá seus recursos pessoais, botando lá sua inteligência, sua força de vida, certo? Que por um revés qualquer de mercado ou mesmo regulatório, porque nós vivemos uma situação de muita instabilidade legislativa, venha a responder com seu patrimônio pessoal por um risco que não é dele, sim do ente empresarial, e para o qual ele mesmo não concorreu. Então, assim, de fato botar os bens a salvo de injustiças que a gente costuma ver acontecer por insegurança, seja mercadológica, seja jurídica. Perfeito. E quais são as principais estratégias, né, ou ferramentas que vocês utilizam para ajudar os clientes de vocês a proteger seus ativos e evitar esses riscos financeiros? Bem, só iniciando, Pedro, tem uma coisa engraçada que toda vida que o pessoal vai falar de proteção patrimonial, que a gente chama até de proteção e organização patrimonial e sucessória, né? Porque também é feito esse trabalho de organização sucessória, e a gente vai entrar daqui a pouco nesse tema um pouquinho mais, mas o pessoal fala muito da palavra holding. Holding, ela criou até um sentimento místico de ser um superpoder que você coloca seu patrimônio lá dentro e que ele vai ficar automaticamente protegido e que é o que muitos vendem por aí. Que nada mais a holding é do que uma empresa em que as pessoas centralizam esse patrimônio, seja ele patrimônio de capitais ou patrimônio de imóveis, certo? E esse patrimônio fica lá centralizado para dar certas benesses tributárias e algumas benesses financeiras. Agora,
Exato. E não é, é bom que fique claro que não, em certos casos, não necessariamente deve ser feito um ente, uma pessoa jurídica, certo? Muitas vezes o objetivo buscado pelo detentor do capital, pelo detentor do patrimônio, é apenas garantir uma sucessão menos onerosa e mais célere na hora de sua passagem. Para isso, podemos usar alguns mecanismos, como previdência privada ou seguros. Existem vários elementos que você pode... que não é uma só estratégia, não é um só arranjo que você pode usar para fazer isso. Vai tudo depender principalmente do objetivo do detentor do patrimônio, certo? E das condições objetivas, porque às vezes ele tem um objetivo que é incompatível com sua estrutura, por exemplo, de passivo. E aí, para que não se incorra em alguma fraude, para que não se incorra em alguma responsabilidade legal, a gente evita, porque, afinal de contas, as condições objetivas não favorecem, certo? Mas importante é deixar claro que não existe uma receita pronta, prévia, certo? Para o geral. Como o Vitor falou, holding é uma coisa interessante, certo? Mas se essa pessoa é exposta, se o dono do capital, se o detentor do patrimônio tem exposição nas suas atividades empresariais, talvez não seja a melhor solução, certo? Por quê? Porque a holding, as cotas que ele detém lá, respondem pelas suas dívidas pessoais. Talvez o mais interessante seja uma pessoa jurídica que não haja essa possibilidade. E há não só uma opção, mas várias opções desse tipo. O doutor Vitor falou também em indiscrição, que é uma coisa importantíssima, certo? Ainda mais a gente tendo uma situação de violência generalizada no nosso país. Uma pessoa... Se você tem bens no seu nome, basta ir ao cartório e pegar uma certidão, você sai descobrindo a vida de todo mundo. Quando você coloca esse patrimônio em um ente, certo? Que tem a personalidade própria e tudo mais, o acesso a essa informação, certo? Até mesmo para gangues, quadrilhas especializadas, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, descrição também é um dos objetivos, e é um dos objetivos bastante valorados dos clientes que nos procuram. Perfeito. E nesse know-how de vocês, nessa experiência de tantos anos, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar proteger o seu patrimônio e como é que a abordagem difere para evitar essas situações equivocadas? Olha, o erro mais comum, e pode até parecer uma brincadeira de que eu estou querendo vender o meu peixe, mas na verdade as pessoas não procurarem profissionais multidisciplinares para poder criar essa estruturação. Eles fazem uma fórmula pronta que é vista na internet, ou então que vem, às vezes, numa sugestão da contabilidade. Eu quero deixar aqui nada contra os contadores, mas eles têm uma visão muito específica, advogados têm outra visão muito específica, então é importante essa consulta geral para poder orientar as coisas. E aí eles acabam criando uma fórmula pronta, né? Às vezes até com sugestões de outros advogados, fizeram aqueles mini cursos na internet, não tem uma certa experiência e vivência na área. E aí o que é que acontece? Eles caem naquele erro que eu já comentei, que é só juntar o patrimônio num lugar só para facilitar que os credores encontrem, sem gerar nenhum tipo de proteção, de resguardo ou de planejamento sucessório, né? E outra coisa, muito importante, é que o planejamento patrimonial, ele difere um pouco de outros serviços. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu quero fazer um móvel na minha casa, eu chego com o planejamento do móvel, entrego para o marceneiro e tudo que eu preciso fazer é pagar e ele vai me entregar o móvel, fechado? Eu não preciso fazer mais nada, não tenho nenhuma outra proatividade, eu fico tranquilo, só esperar o móvel chegar. No planejamento patrimonial e sucessório, não. É necessário que o cliente, o contratante, ele seja proativo, ou seja, que ele siga a cartilha que a gente vai passar para poder validar aqueles instrumentos que estão sendo criados. Porque, por exemplo, se ele desvirtua
uma pessoa jurídica criada, ou se ele comunica o patrimônio de forma errada, se ele não segue as declarações com o contador da forma que a gente sugeriu, isso aí pode criar às vezes, só uma brecha e depois criar um verdadeiro uma fissura, né, na arquitetura legal proposta, que leva à invalidação de todo aquele planejamento, de todo aquele arranjo legal, certo? Que tem que seguir impreterivelmente, inegociavelmente, todos os critérios legais. Certo? Se não segue, certo? Tudo que for entregue não vai servir. Vai servir. Agora, Vitor, se tu me permitir, outro erro muito comum que a gente verifica e mais antigo mesmo do que fazer esses novos seguir gurus de internet, é colocar os bens em nome de terceiros. Certo? Isso é gravíssimo. Certo? Pode configurar, em certas circunstâncias, até crime. Tá entendendo? Querendo fugir da ameação no regime de casamento, querendo fugir de credores, certo? Colocar cotas da empresa operacional em nome de terceiros, o famoso laranja, certo? Isso é muito comum. Se isso é descoberto por credores, Pedro, eu chamo até de encontrar arma do crime. Porque aí não tem mais conversa. O negócio fica bem mais difícil de se resolver. É bem comum e bem mais antigo e, por incrível que pareça, muito arraigado ainda, certo? E é um barato que sai muito caro. Pode resolver, assim, momentaneamente, você se esconder de um oficial de justiça, burlar uma fiscalização na sua empresa, mas no final das contas, primeiro você acaba com a distinção entre a personalidade jurídica da empresa e a sua própria personalidade, que é para ser tudo separado e as obrigações da empresa serem só delas e as suas pessoais serem só suas. Né? Quando acontece esse tipo de situação e ela é descoberta, e pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, ela será descoberta, certo? Porque os credores estão com a tecnologia a seu favor, a Receita está com a tecnologia a seu favor, certo? Quando se descobre isso, todas as obrigações legais que eram da empresa comunicam para a sua personalidade jurídica, certo? De pessoa física, e, consequentemente, atinge seu patrimônio. E aquilo que você quis fazer lá no começo, que era resguardar seu patrimônio, na verdade, você está condenando o seu patrimônio. Facilitando os caminhos. Está facilitando, está dando de bandeja, certo? Porque ninguém faz nada escondido. No nosso sistema e no nosso mercado, não faz nada escondido. Então, se você vai fazer uma coisa, faça do jeito certo, de acordo com a lei, certo? Com a orientação certa, não precisa ser com DBS, advocacia. Tem muitos profissionais. De preferência que seja. Tem profissionais habilitados aí, certo? Nós somos bastante habilitados, certo? Mas é uma coisa que eu queria registrar. Essa prática de usar de terceiros para fazer proteção patrimonial das opções que tem aí, ainda digo o seguinte: melhor fazer o que o guru da internet fala do que fazer um negócio desse. Gravíssimo, então. E com as constantes mudanças nas leis e regulamentações, como é que vocês mantêm os métodos de blindagem patrimonial atualizados e adaptados às novas circunstâncias legais e econômicas? Olha, muito estudo e revisão constante. Certo? A proteção patrimonial, a estratégia criada, ela não é uma estratégia que ela vai, tá resolvido pro resto da vida do empreendedor, daquela família e tudo mais. Ela é necessário que, para aquele momento constante da situação econômica do Brasil, dos riscos existentes e da situação tributária, ela vai funcionar. Por exemplo, muita coisa que foi feita agora, ou que está sendo feita agora, vai precisar ser revisada e rediscutida após a reforma tributária que está chegando. Então, assim, a importância de manter as coisas atualizadas é através do estudo. Eu vou dar só um exemplo bem rápido aqui da tecnologia que o Pedro estava falando. Alguns anos, pouquíssimos anos atrás, nós não tínhamos alguns softwares que hoje estão bem populares, que eles, com muita facilidade, a inclusão de um nome ou de um CPF, eles conseguem entregar a ficha completa de uma pessoa ou empresa. Então, assim, você coloca, por exemplo, o CPF... Porque esses dados
são publicados pelas próprias pessoas. Isso. Diga-se de passagem. Eles não vão invadindo nenhum banco de dados, não. Estão lá ao público e eles conseguem, num ambiente chamado OSINT, né, que é o Open da internet, consegue captar esses dados e entregar em forma de relatório, como o doutor estava falando. E isso é muito interessante porque, por exemplo, os advogados têm usado muito isso em execuções, né? Processos de execução que já estão na finalização e você precisa localizar bens das pessoas. A gente fez, recentemente eu mesmo fiz uma pesquisa lá no escritório, normalmente quem faz é a controladoria, mas eu fiz uma pesquisa pessoalmente no escritório e foi tão interessante porque saíram todos os telefones, todos os endereços de e-mail, endereços residenciais e profissionais e toda a relação familiar de pais, irmãos, até primos do cidadão de quem eu fiz a busca. Bem e, como CNPJs das empresas que o sujeito tem participação. Ou já teve. Então, assim, é uma pesquisa bem completa. Essa história de achar que você vai conseguir disfarçar alguma coisa, como o Pedro falou anteriormente, colocando nome de terceiros, ou criando uma empresa de fachada que não atue efetivamente como empresa organizada para a proteção patrimonial, isso é coisa totalmente do passado. De um passado recente, porque não tinha esses softwares e você dependia muito da justiça para poder fazer essas quebras, as buscas no Bacen-Jude, as buscas, por exemplo, nos sistemas de imóveis, os cartórios. Hoje em dia, não. Você, do seu escritório, com uma consulta que custa apenas R$6, você pode fazer uma pesquisa, uma devassa completa na vida de uma pessoa. Então, a necessidade de revisão ela é constante para nos adaptarmos à legislação, ao momento volátil da economia brasileira e mundial e principalmente as novas tecnologias que estão chegando aí com inteligência artificial e outros sistemas que facilitam muito essa busca e está tornando cada vez mais difícil as pessoas deverem ou esconderem alguma coisa, certo? Só complementando com um exemplo de arranjo que está aí posto desde o Código Comercial de 1850, certo? Mudou muito pouco. E pouca gente conhece, certo? Que são as empresas de tipo... As empresas não, as pessoas jurídicas de tipo menor, certo? Muita coisa muda, mas também aqueles institutos de base, aqueles institutos que moldam o raciocínio do arranjo de proteção, certo? Eles têm uma perenidade. Certo? Muda a tecnologia para achar, mas para a gente não tem problema se achar, porque está tudo legal, está tudo conforme a lei, está tudo segundo as boas práticas de governança. Então, realmente nós temos um influxo muito grande de mudança normativa, de mudança de quadro, de instabilidade econômica, certo? Mas no que diz respeito aos princípios da organização, no que diz respeito aos princípios da boa prática de gestão patrimonial, nós temos uma estabilidade bacana. Eu acabei de dizer que tem instituto que a gente usa que tem mais de 150 anos. Já passou pelo pelas ordenações filipinas, depois pelo Código Comercial, certo? Veio até os anos 2000, mudou com o Código Civil, certo? E continua, a estrutura essencial continua a mesma. Então, mas para isso tem que existir aquele aprofundamento do estudo teórico também, certo? Como o doutor Vitor falou, muito estudo. Certo? Deixa eu dar só um exemplo, Pedro, de uma mudança bem rápida, que ela chegou ontem. Ontem não, na verdade, ela chegou no minuto passado, se você tomar o tempo de existência dos riscos ao empreendedorismo. São as multas pelo descumprimento da LGPD, certo? Esse é um risco que não existia até pouquíssimo tempo e é um risco hoje que tem que ser levado em consideração na exposição daquele empresário e da atividade dele, né, para a gente decidir se vai tomar um certo caminho ou não na organização patrimonial dele. Uma coisa banal que pouca gente leva em consideração são aqueles testemunhos que os profissionais costumam botar dos clientes satisfeitos, certo? Às vezes, se não for tomado o devido cuidado, aquele próprio testemunho pode, que ele aproveita comercialmente, de uma mensagem que a pessoa passou, certo? Não com a intenção de que o empresário usasse no seu marketing, só aquilo ali já pode representar uma responsabilidade pesada,
certo? Principalmente se houver exposição da imagem ou do nome das pessoas. Coisa que não havia até pouco tempo. E, gente, na última pergunta, quais são os benefícios tangíveis que seus clientes geralmente experimentam, né, após implementar essas estratégias de blindagem patrimonial? E vocês poderiam compartilhar algum deles, algum exemplo de caso de sucesso que ilustre esses benefícios? Tangíveis, eu posso falar aqui. Eu vou falar só dos intangíveis. Deixa eu começar pelo intangível, você vai para os Certo. tangíveis. Eu vou falar dos intangíveis. Vender organização patrimonial e sucessória é vender paz. Paz de espírito e tranquilidade. Esse é o maior benefício que qualquer cliente que consegue fazer essa organização tem. Ele não vai ter filhos discutindo, ele não vai ter preocupação com agregados, ele não vai ter preocupação com esses riscos, ele vai ter que seguir uma cartilha, uma organização, e ele vai trabalhar com tranquilidade, e ao invés de estar preocupado todo o tempo com esses problemas, que são problemas que tiram o sono de qualquer um, ele vai estar focado na atividade dele, que é o que ele usa para poder gerar aquele patrimônio. Então, o que ele vai ter para começar, que é um bem intangível, que é muito importante, é paz. O que eu bato sempre, e que é bom fique bem claro, é o seguinte: proteção patrimonial é a legítima defesa do seu patrimônio, do que é seu e da sua família, e que é conquistado com tanto suor. Se você está com esse patrimônio protegido, você vai ter paz. Isso aí não tem preço. Isso aí não tem preço, né? Você poder eu não digo completamente tranquilo, porque o mundo empresarial e a tranquilidade não faz parte da vida adulta. Seja um empresário, seja um empregado, um empreendedor individual. Camarão que dorme é onda leva, né? Então não existe essa tranquilidade. Mas uma certa segurança, uma certa paz de que você está fazendo a coisa da forma possível de resguardar o seu patrimônio, isso aí realmente não tem preço. Mas os tangíveis, os benefícios tangíveis, na nossa opinião, são secundários, né? Porque, para a gente, o principal é o tangível. Mas, secundariamente, com um bom arranjo patrimonial, você pode economizar muito em tributos, na exploração do seu patrimônio, certo? Na exploração do seu patrimônio, seja você alugando, seja você vendendo, certo? Como também na transmissão desse patrimônio para os seus herdeiros, certo? Se essa for uma preocupação do detentor do patrimônio, é uma boa vantagem, certo? É uma boa vantagem que a gente tem uma redução substancial dos custos, inclusive com processos demorados de inventário, com altas custas processuais, certo? Isso aí a gente é tangível. Outra vantagem tangível, certo? É o custo de administração. O custo de administração. Que nesses tipos de arranjos são realmente menores. Por exemplo, você na maioria dos nossos arranjos, você não tem aqueles altos custos de publicações e de contabilidade que você tem no ASA. A gente usa SA? Usa quando é o caso. Usa quando é o caso, usa quando há justificativa econômica, certo? Beleza. Mas a maioria dos arranjos que a gente acaba fazendo, sai mais vantajoso a gente não usar esse tipo de tecnologia tão formal. Tá entendendo? Então, o custo de administração ele é sensivelmente impactado, certo? E é uma vantagem que a gente demonstra. Mas veja, a gente não usa essas vantagens como argumento. Porque a maioria dos clientes que chegam para a gente, a intenção é no intangível. Tem vantagens no tangível? Tem, e boas, certo? Não, você tem um imóvel que aluga, certo? Como pessoa física, a tributação é uma. Alugando esse imóvel como pessoa jurídica, a tributação é outra. Pelo menos um terço. Quase 3 vezes menor. E assim, uma outra que eu vou destacar bem, eu quero frisar no que o Pedro falou, é o seguinte: herdar no Brasil é muito caro.
né? Hoje a gente já tem que, além dos tributos, é a morosidade que é absurda do processo de inventário. Todo mundo brinca que conhece um inventário que está aí pelo menos há 20, 30 anos, e todo mundo conhece o inventário que está aí há 20, 30 anos. Não é brinca, mas não é brincadeira. Brinca, mas não é brincadeira. Então, assim, são processos difíceis, várias decisões ficam nas mãos de um magistrado que, por mais expertise que tem, ele não está atento, muitas vezes, à sensibilidade daquela família, das necessidades. Principalmente quando há no monte, no espólio, cotas de empresas. E eles não são muito afeitos à dinâmica empresarial. Valores investidos, ações, por exemplo, que entram no espólio e que elas têm que ser reinvestidas rapidamente, mas que elas ficam ali anos à mercê do mercado sem poder não ter nenhuma gerência. Então, tudo isso tem que ser tomado muito cuidado. E com a reforma, essa tributação vai aumentar mais ainda. Existem os custos também as próprias custas cartorárias judiciais, que você paga, que são muito altos dependendo do estado. E tem também os custos advocatícios, que também são caros. Você contratar um profissional que não tem expertise ou não tem afinco para resolver um inventário, esse inventário que era para durar 10 vai durar 20, 30 anos. E assim, a gente brinca até, tem um dizer que é o seguinte, herança é igual a picolé. Se demorar muito, fica só o palito. Então a gente não pode deixar essa herança se arrastar por muito tempo, porque ela vai se depredando, vai se desgastando e acaba não servindo o propósito que ela tinha, né, que ela existe para poder servir aos herdeiros. É isso mesmo. É uma situação lamentável, lógico, porque seria principiológico, seria de direito que os inventários fossem céleres, mas não são. Diante desse quadro, se antecipar é a melhor solução. Perfeito, perfeito. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, significa que esse conteúdo foi muito importante para você, principalmente você, empreendedor, empresário que está nos acompanhando. Gente, muito obrigada por ter tirado todas essas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Agora eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e falassem, quisessem dar alguma mensagem final, digamos assim, e compartilhar o Instagram de vocês, juntamente com o Instagram do escritório. Bem, uma mensagem muito importante é o seguinte: não deixe para depois. A métrica do depois, ela não serve para o hoje. Então, se você deixar para depois, ficar postergando essa situação, a vida é uma caixinha de surpresas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essas coisas organizadas para evitar que venham surpresas e outra. O direito não socorre aos que dormem. Então, quem se antecipa, quem cuida das coisas antes, quem deixa tudo planejado, é natural que tenha uma vida muito mais tranquila e muito mais organizada. Para saber mais, tem muito conteúdo interessante no @DBS Advocacia, e a gente está lá sempre conversando sobre esse tema e outros. Nosso escritório tem uma gama de serviços empresariais e eu convido todos a prestigiar lá e conferir o nosso conteúdo. Bem, eu também gostaria de convidar para minhas redes sociais, né? Eu não sou muito ativo no Instagram, eu estou mais com uma presença maior no LinkedIn. Então, procurar lá no LinkedIn Pedro Cabral, certo? Eu costumo e além de questões meramente técnicas de direito, falo muito sobre tecnologia, sobre ciência de dados, que a gente aplica, né? Que a gente aplica diuturnamente nas nossas atividades lá no escritório, certo? Mesmo porque o marketing institucional é feito pelos perfis do escritório. Mas, em complemento, querendo entender um pouco de machine learning aplicado ao direito, querendo entender um pouco de ciência de dados aplicado ao direito, principalmente ao direito empresarial, tributário e penal empresarial, me siga lá no LinkedIn, que sempre tem bons conteúdos. Perfeito. Bom, o Instagram do Vitor e o link do Instagram do LinkedIn do Pedro vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!